Oi, oi, eu, Ana Maria. Hoje eu vim mostrar para vocês como podemos fazer este porta-tesoura. Tá? Ele é facinho de fazer, preciso só de tecidos 35 por 25. Vamos lá, quer ver? Vamos ver a medida aqui, ó. 2 pedaços de tecido de 35 por 25. Um tecido principal, um tecido secundário, que eu não vou nem chamar tecido de forro, porque reparem que nesse porta-tesoura, ó, esse tecido secundário, ele aparece. Então, o ideal sempre é pegar um tecido bem bonito que combine muito com o tecido principal. E 35 por 25 de manta. Eu uso manta R2, que fica mais encorpado. Se você usar manta R1 ou uma Jade, mesmo que seja Jade 200, ele fica molengão e ele não fica bonito. Ele fica mais encorpado, fica mais bonito com manta R2. Então, eu tenho um molde que depois vamos colocar para vocês em PDF, tá? O molde é esse, é muito simples. O que eu faço? Eu pego a minha manta R2, pego o meu forro, tecido secundário, melhor assim, com o direito para cima. E o meu tecido principal com o direito para baixo, tá? Agora a gente pega o nosso molde e marcamos com uma caneta que some, marcamos com giz que some com ferro, a volta toda. Aqui, aqui, aqui. Neste caso, eu costuro no risco. E onde eu deixo a minha abertura? Eu deixo uma abertura nesta parte reta. Aqui também é reto, mas ele é um pouquinho menor. Eu deixo a minha abertura nesta parte aqui, ó. Aqui e aqui. Dá pra ver? Então, eu venho, começo costurando aqui sobre o meu risco. Aqui, a volta toda aqui e fecha. Eu, Ana Maria, eu não costumo dar retrocesso aqui, porque se por um acaso eu deixar essa minha abertura um pouco pequena, eu prefiro não dar retrocesso, porque se ficar pequeno, na hora de você passar todo esse corpo por esse buraquinho aqui, a costura abre. Se eu der retrocesso, o meu tecido pode rasgar. Então, eu prefiro que abra a costura quando a gente faz forçar esse corpo todo passando por aqui. Eu prefiro que abre, aqui rasgue, claro. Então, agora eu vou para a máquina e vou costurar no risco. Então, agora eu vou costurar sobre o risco. Vamos lá. Agora eu venho e vou cortar. Eu deixo mais ou menos uns meio centímetro de sobra, tá? Vocês podem, se quiser, cortar com aquela tesoura de zigue-zague. Como eu não tenho aqui, vamos com a tesoura normal. Venho, corto. Nessa parte aqui que tem curva, legal seria dar... Eu deixo sempre essa é uma sobrinha de pano para ficar mais fácil depois para eu entrar com o ponto invisível. Essa sobrinha, ó, é do tamanho do vão que eu deixei sem costurar. Uma dica legal... Aqui, ó, essa parte da costura, vocês podem dar piques quase chegando até a costura. Quase. Aqui, como eu cortei rente, nem tem necessidade. Aqui também, se quiser, vocês podem também fazer um pouquinho de pique.
Uma dica legal é, toda vez que vocês fazem isso, e uma peça relativamente pequena, a gente pode virar a nossa peça e tirar esse excesso da manta sem tirar a nossa reserva de costura, de tecido. Reparem, ó, eu vou fazer isso a volta toda, então vai ficar, a manta vai ficar bem rente à costura. Vou fazer isso a volta toda. Tirei o excesso de manta. Agora eu vou virar para o direito. Vou vir aqui. Acertam aqui com a mão, podem vir com hashi, com a ponta da tesoura, sempre tomando muito cuidado para não furar o nosso tecido. E aí fica assim, ó, tá? É o nosso porta-tesoura. Aqui eu venho e eu faço uma costura invisível, tá? Uma costurinha invisível aqui. Essa costura, eu falo que é uma costura invisível, mas ela vai ficar bem escondida mesmo. Então, não fiquem preocupadas que tem que ser completamente invisível. Ela não vai aparecer depois que a gente fizer a nossa dobradura no porta-tesoura. Põe o alfinete e aí eu vou fechar com uma costurinha. Já já eu volto. Então, o ponto invisível, eu venho assim, eu coloco um nozinho aqui por dentro e eu saio com a minha costura, com a minha linha, bem na borda do meu tecido principal. Entro exatamente na frente dele, tá? Bem na frente e bem rente a ele. Ando com a minha agulha por dentro, meio na diagonal e bem superficial. Eu não preciso entrar muito, para afundar muito, senão fica difícil você passar a agulha. Então, vamos lá. De novo. A minha linha está bem rente aqui ao meu tecido principal. Onde que eu vou entrar? Na frente dela, bem rente também. Ando superficialmente, meio na diagonal, para eu sair de novo na bordinha do meu tecido principal. Ó. Tá vendo? Ele fica, na hora que você usa uma linha da mesma cor do tecido, menos aparece, de novo, bem na frente de onde eu saí, no meu tecido de baixo. Ando um pouquinho na diagonal e sai na bordinha. Repara, ó, a minha linha tá aqui. Na hora que eu dou uma pequena puxadinha, ela some e fica realmente um pontinho invisível. Às vezes fica um pouquinho visível, mas é o mínimo. De novo, aqui, ó. Entrei na bordinha, saí na bordinha. Entrei rente na frente, ando um pouquinho na diagonal e saio. E assim eu vou fechar essa abertura por onde eu desvirei a minha peça. Então, vamos lá. Para eu arrematar, eu faço deste jeito. Chego no final, venho, chego no final e eu dou como se fosse um nozinho. Como? Tô bem na bordinha aqui, ó. Entro com a minha agulha, sempre beliscando o tecido, tá? É bem pouquinho mesmo. Eu dou uma
2 voltas ao redor da agulha, seguro. É como se eu tivesse dado um nozinho. Aí eu entro mais um pouquinho por dentro aqui do tecido, venho por dentro. Então, ficou arrematado aqui, arrematei aqui, e daí eu ando um pouquinho aqui, uns 2 centímetros, e corto rente. Tá arrematado o meu trabalho. Posso agora ir lá no ferro e passar. Por quê? Porque eu vou rebater aqui um pé de máquina a volta toda. Eu não ponho muito, não passo tanto ferro, porque enquanto mais calor a gente passa na nossa peça, mais ela achata. E eu não quero que a minha manta R2 fique muito achatada, tá? É só pra gente dar uma sentada mesmo no nosso tecido. Agora eu vou pra máquina e vou rebater uma costura, a volta toda um pé de máquina. Tá, olha, o meu pé de máquina aqui, a agulha tá no meio, então essa distância mede 0,75. Eu vou fazer um pé de máquina um pouquinho mais estreito. Eu vou deixar no 4,5. Então, a minha agulha andou um pouquinho só pra direita. Eu raramente começo uma costura desde o começo. Eu sempre gosto de começar mais pro meio, tá? E eu prefiro 1000 vezes. Aqui, quando encontra uma costura com a outra, nesse caso aqui eu dou retrocesso, porque essa parte aqui não vai aparecer, ela vai ficar completamente escondida. Reparem que o nosso molde tem os riscos. Eu posso fazer ou não. Eu vou fazer para mostrar para vocês. Eu, particularmente, nem me guio muito por esses riscos. Mas aí eu abaixo um pouquinho o meu molde, eu posso fazer esse risco aqui, sempre com a caneta que some ou com o giz, tá? Que some com o calor. Vem aqui, ó, vocês podem fazer o risco aqui, aqui e aqui. Tenho essas marcações, aí vocês vêm com a régua e vão traçar uma linha de ponto a ponto, ó. Minha marcação tá aqui e aqui. Eu venho e faço isto. Depois tem mais uma aqui. Reparem que são 3 riscos. Uma aqui, mas depois a gente vai adaptando de acordo com o nosso trabalho, esses riscos. É só pra gente ter uma pequena noção. Não sei se dá pra ver, mas acho que dá. Esses 3 riscos que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3. O primeiro risco, a nossa abertura ficou aqui, tá? Então, essa é a parte que fica escondida, por isso que eu falei para não se preocuparem com esse pontinho invisível. A minha primeira dobra é esta aqui, ó. Vem e dobra. Vai quase que até este risco, tá? Então, reparem que aqui já ficou um vãozinho, que é para colocar uma das tesouras. Posso colocar alfinete para a gente ir ajeitando e ter uma noção de como vai ficar. Ó, acertamos aqui. A segunda dobra é esse risco aqui que eu fiz. Aí, vocês vêm e dobram aqui. E a terceira dobra é aqui, ó. Mas reparem, às vezes ela fica um pouquinho menor. O meu risco tá aqui. Mas às vezes eu quero que isso daqui bata aqui. Então, eu abro o meu trabalho e eu ajeito. Por isso que eu não me guio muito por esses riscos do molde. Porque tudo depende de como a gente costurou, a manta que a gente tá usando. Vem aqui, ajeita e ajeita. Ó, vem e ajeita aqui, tá? Agora sim, ela chegou mais até o ponto que eu quero. Mas aqui tem uma pequena dobra. Eu posso ainda abrir mais um pouquinho aqui, ó.
Tá vendo? A gente ajeita de acordo com a necessidade. Legal, a gente não fica super, hiper presa com o molde. Aqui. Então, é assim que vai ficar a minha peça. Tá? Aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é costurar esta parte com o pontinho invisível. Reparem, ó, que nem bateu direito com o molde esse risco, mas tudo depende realmente da manta que a gente usa, tá bom? Agora eu vou costurar daqui até aqui com o pontinho invisível. Então, já costurei aqui com o pontinho invisível. Agora eu dobro a minha peça, dobro para ajeitar bem a posição. Eu vou fazer mais uma costura invisível aqui e depois mais uma aqui. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou ter um espaço aqui e um espaço aqui para uma tesoura menorzinha. Então, ficam 3 espaços para você colocar as suas 3 tesouras. Vou lá costurar, então, com ponto invisível. Então, já costurei este lado com ponto invisível, este lado. Agora, vamos pro acabamento, ele tá pronto. Vocês podem colocar uma florzinha de feltro, vocês podem colocar um botão de madeira, aqueles que tem formato de tesoura, o que vocês quiserem. Eu, no caso, vou colocar este botão, mas eu vou fazer um bordadinho que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Ainda é melhor aquela linha de meada, eu acho mais fácil de trabalhar com ela. Aquela de 6 fios. Essa aqui é um pouquinho mais dura, mas vamos tentar ver se dá. Dou um nozinho. O nó, geralmente, eu escondo embaixo do botão. Aí, eu venho. Poderia ter sido linha dupla, né? Então, deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui, depois eu corto esse excesso. Nesse caso, para fazer essa florzinha, eu uso esse botão que tem 4 buraquinhos. Então, eu deixo um em pé. Ai, aquele fio ali. Vamos lá. Vou passar algumas vezes. Eu já tinha que ter feito direto isso, né? Ó. Esse é aquele que eu fiz para deixar duplo. Já já eu corto esse fio. Então, repare, aqui já vou cortar esse fio aqui. Eu vou fazer uma florzinha. Venho aqui, venho aqui. Agora, eu vou fazer outro aqui, ó. Aqui e aqui. Faço tipo um Vzinho. Tá vendo? Dá pra ver? Ó, é um Vzinho. Fazer mais um para ficar mais grosso. Aqui. E aqui eu vou fazer mais um aqui. Para arrematar, eu faço deste jeito. Eu tô saindo com a minha agulha entre o botão e a minha peça. Para arrematar, eu dou uma volta ao redor do botão, passo a minha agulha no meio e puxo. Mais uma vez, ó. Uma volta ao redor do botão. É que agora eu tô com o fio curtinho. Passo a agulha no meio, puxo. É uma laçada, na verdade. Eu ia fazer com esse
botão azul, mas eu acho que eu vou fazer com amarelo. O amarelo vai aparecer mais. É com um nozinho francês. Eu vou dar um nozinho, eu vou trabalhar com a minha linha dupla. Essa linha ela é mais grossa. Mas vamos ver se dá certo com essa linha dupla. Eu vou deixar... Eu posso até deixar aqui por trás também esse nozinho escondido. Venho aqui, ó. Aí, o nozinho francês, eu faço assim, ó. Pego, dou 3 voltas ao redor da minha agulha. 3. Sem puxar muito, porque se eu puxar demais, fica muito pequeno esse nó e a agulha não passa. Ó. Dá uma ajeitadinha. Vamos lá pra trás. Vamos ver o que acontece. E acontece isso aqui, ó. Fica uma florzinha muito delicada. Agora eu vou pro outro buraquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. De novo, pego a minha linha com a minha mão esquerda, dou 3 voltas ao redor da agulha. 1, 2, 3 voltas. Agulha em pé, ajeita, segura e vou com a minha agulha lá pra trás de novo. Mais uma florzinha, vamos pra última. Ai, que lindo que fica. Dá um super charme isso. 1, 2, 3. Vem aqui. Vocês podem também fazer isso aqui quando vocês ainda não costuraram essa parte, também facilita, tá? E é isso aí, ó. Aqui eu puxei demais, tá vendo? Então, você pode vir com um alfinete, ó. E tirar um pouquinho. Não pode puxar muito para não acontecer isso. E aí, tá pronta a florzinha. Agora, eu venho e dou um arremate. Aqui eu entrei por esse lado, mas não é aqui. Vou ter que dar uma ajeitada, Nilda. Aqui, para dar o arremate, eu posso vir aqui, ó, como tá difícil, eu venho, dou uns 3 ou 4 nozinhos. Mas claro que se vocês fizerem isso aqui, sem fechar essa parte, fica muito mais fácil. Então, ó, com esse detalhe do botão, fica super lindo também. Então, se vocês gostarem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu comentário, compartilhem. Se gostaram, comentem. Se não gostaram, façam nada. Tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, até a próxima.